Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Está começando o quarto e último episódio da Lei 9.613, que trata sobre o crime de lavagem de capitais ou branqueamento de capitais. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos lá. Capítulo 7 da Comunicação de Operações Financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9º, inciso 1, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei ou com eles relacionar-se. Inciso 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a propósito ou realização. A linha A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo e, a linha B, das operações referidas no inciso 1. Inciso 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou local, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista nesse artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8 da Responsabilidade Administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa pecuniária variável não superior. A linha A. Ao dobro do valor da operação. A linha B. Ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação. Ou ao valor de 20 milhões de reais. Inciso 2. Inciso 3. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. Inciso 4. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º por culpa ou dolo. Inciso 1. Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. Inciso 3. Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. Inciso 4. Descumprirem a redação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes da lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 13. Revogado. Capítulo 9
do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Artigo 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10 destinadas a pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidos pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Artigo 16 e 17 revogados. Capítulo 10. Disposições gerais. Artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei nº 3.869, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos de processo sem redigitação. Artigo 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Artigo 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Essa foi a lei de lavagem de capitais. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Até a próxima. Um forte abraço, aretes. Bons estudos. Tchau.